Amém. Nós já poderíamos ir voltar para casa. E o Espírito Santo já teria ministrado em nosso coração. Amém? Glória a Deus. É bom que sempre o Senhor vem nos agraciar com sua presença. E quem esteve aqui de manhã, pôde participar e ouvir da palavra que o pastor Berto trouxe para a gente. É muito atual, muito contextual também. Eu não sei vocês, mas eu também fiquei a louca, querendo acompanhar tudo que estava acontecendo, dos astronautas. E eu quero introduzir a mensagem de hoje, justamente colocando aqui algumas imagens que eu fiquei impactada. Essas imagens que eles colocaram, pode apagar a luz para a gente conseguir ver melhor. Acho que vocês já viram, acho que todo mundo já viu, mas eu vou mostrar assim mesmo, tá bom? E para mim, essa foi a imagem mais surpreendente. Eu ainda comentei com o Léo, falei, já pensou a gente tirar uns 10 dias de férias? Você vai para onde? Vou para a Lua. E vou ficar lá apreciando a vista e o universo. Pode passar a próxima. E aí eu vou ver uma lado da Terra escuro, outro claro. Um lado é dia, outro é noite, pertinho da Lua. Só a 6.000 quilômetros da Lua, tá? É a distância mais ou menos que eles ficaram. E é lindo ver que realmente eles estavam ali, esses astronautas estavam ali representando um pouco de nós, né? Eu também me sentindo parte dessa conquista, dessa experiência. E aí quando a gente vê todo o roteiro que eles fizeram, apenas em 10 dias, pode voltar à anterior, vendo a Terra de longe. Gente, a Terra é magnífica, né? Que coisa linda. Eu não sei vocês, mas eu fiquei... Cada reportagem, cada imagem que era mostrada, eu ficava extremamente encantada. Próxima. E aí esse foi o roteiro que eles fizeram, esse foi o percurso, que durou em média 10 dias. Eles saindo ali da Flórida, depois fazendo todo o retorno, passando ali o contorno do lado escuro da Lua e depois pousando no Oceano Pacífico ali em San Diego. Foi lindo demais. E aí, eu me lembrei, de introduzir quando eles foram dar as entrevistas de retorno. E aí, a única mulher, na verdade, que foi, um dos astronautas, a Christina Koch, ela disse assim: quando você olha para a Terra do espaço, não vê fronteiras. Parece que estamos todos juntos nisso, como uma única tripulação em uma nave muito frágil. Eu achei muito interessante o que ela disse, porque ela falou que quando ela estava numa aula, o professor pediu para ela definir tripulação, Qual é o significado, a definição de tripulação? E ela disse que ela tentou de várias maneiras, é alguém que está no espaço, é alguém que está voando ou no navio. E aí ela disse, mas de alguma forma todo mundo tenta se proteger com responsabilidades mútuas, cuidar da sobrevivência, enfim. E aí ela disse que nesta viagem, nessa experiência, ela entendeu de fato o significado de tripulação. Aí ela disse, todos nós na Terra somos uma tripulação. Deveres, responsabilidades, onde devemos cuidar uns dos outros, fazer a nossa parte e lutar para que todos, de forma coletiva, cumpram as suas responsabilidades e pela sobrevivência. E aí, quando a gente acompanha toda essa trajetória, toda essa conquista que é da humanidade de modo geral, e a gente olha um pouquinho, da tela da TV, todo esse universo, toda essa criação, tudo isso, e aí a gente começa a perceber que em vários pontos nós somos muito frágeis. Como um Deus tão magnífico, como um Deus tão poderoso, como a Ana comentou aqui, Ele olha, Ele se preocupa com a gente, um serzinho, ruim,
casca grossa, carninha de pescoço. E fala assim, meu Deus, que amor é esse que o Senhor tem por essa racinha? O único ser, a única criação que se rebela contra Ele. E Ele ainda assim se desce do seu trono, o Criador de todo esse universo, porque Ele nos ama, porque Ele quer o nosso bem. E aí, eu estava meditando muito em Mateus 22, 39, naquele antigo mandamento, o segundo e maior mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. Depois vocês vão entender por que eu fiz essa introdução. E aí, quando a gente olha para o mundo, o ser humano com tantas conquistas, com tanta inteligência, capaz de ir na Lua, de ir em Marte, com tanta ciência avançada, mas o mundo está em guerra. O ser humano parece que está perdendo a capacidade de amar. Parece que estamos perdendo a capacidade de lutar por essa sobrevivência, de sermos como uma tripulação que cuida uns dos outros. O ser humano está em guerra por dentro e por fora. Não só as guerras das nações, mas também as guerras internas que nós sofremos. E aí a pergunta é, e se o problema não for a falta de amor próprio? De tanta violência, tanta maldade acontece no mundo. E se o problema não for a falta de amor próprio, mas a incapacidade humana de produzir o amor verdadeiro? Por que que o segundo maior mandamento, amar ao próximo como a si mesmo, a gente está falhando? A gente está avançando em tantas coisas. Está aí a inteligência artificial, tantas descobertas, tantos avanços da ciência, da medicina, mas a gente está tendo dificuldade de entender o que é amar a si mesmo. Se o segundo maior mandamento é amar o próximo como a gente se ama, por que tem tanta violência? A gente não está sabendo se amar? A gente está perdendo a ideia do que é o amor próprio? E esse texto ele está em Levítico, Mateus 19, Mateus 22, Marcos, Lucas, Romanos, Gálatas, Tiago. A Bíblia vai falar como um todo do amar ao próximo como a si mesmo. E parece que a gente está tendo essa dificuldade. E aí a pergunta é, o que era amar? Aí eu trouxe aqui uma definição, primeiro, do o que não é amar. O que não é esse amar a si mesmo? Primeiro que não é admirar-se constantemente. Nossa, como eu sou incrível. Nossa, eu sou demais. Olha só o que eu faço. Olha só o que eu consigo. Isso não tem nada a ver com amor próprio. Não estou dizendo que a gente não deve reconhecer nossas conquistas, não é isso. Mas esse narcisismo, né, que está crescendo cada vez mais. O ser humano está narcisista demais. Isso não tem a ver com amor próprio. Aliás, é um transtorno de personalidade, narcisista. O ser humano está meio transtornado, meio transtorno de personalidade. Não é se sentir bem o tempo todo, negando emoções negativas. Não posso sentir. Eu tenho aversão a sofrimento. Não posso sentir dor, não posso sentir nada, porque eu preciso estar bem, eu me amo, eu me gosto, então eu posso sentir bem o tempo todo. Não é isso. Não é ter o corpo idealizado. Não é ter o trabalho idealizado. Se dar bem em detrimento do outro. Isso não é amor próprio. Mas parece que a ideia bíblica é mais próxima de segurança. Eu não vou me colocar numa situação de risco. É buscar fazer o bem, é descansar, cuidar de si mesmo, evitar excessos. Por isso que tem várias situações que a gente precisa estar preocupado com a nossa segurança, segurança da família, respeitar limites, aprender a dizer não. Aprender a dizer não é um amor próprio, também é saber reconhecer os seus limites, aceitar suas limitações.
Não se prejudicar, cuidar da sua saúde física, da sua saúde emocional, do seu sono e da sua saúde espiritual. Então, é só um pouquinho do que seria esse amor próprio. E aí, a ideia do versículo, desse mandamento é, olha, você que busca estar em segurança, fazer o bem, descansar, evitar os excessos, respeitar os limites, não se prejudicar, faça isso ao outro também. Posso passar a imagem? Procure fazer isso com as pessoas. Aquilo que você quer para você, faça ao outro. Mas aí, o que a gente tem visto? Essa imagem aqui, ó. Essa é a realidade atual do ser humano. O ser humano que já foi na Lua e voltou, deu uma volta na Lua, do lado escuro, uma conquista inédita, histórica, não está conseguindo curar das suas próprias feridas. E está lançando no outro aquilo que não está bem resolvido dentro dele. E aí, quando eu estava meditando nesse texto, já faz um tempo, eu falei assim, talvez é por isso que tem tanta maldade. Por isso que está tendo tanta violência. Existem muitas pessoas feridas, machucadas, traumatizadas, com ódio de si mesmo, e é isso que ela está oferecendo para o outro. Gente, damos aquilo que nós temos, não é verdade? A gente dá aquilo que a gente tem. Então, o que é que nós temos em nosso coração? Rancor, raiva, mágoas, ódios, traumas, feridas. É isso que a gente vai oferecer. Então, o que nós estamos vendo são pessoas frustradas, feridas, com ódio, cheias de culpa, que se desvaloriza, inseguras, que se compara com os outros, infelizes e presas em padrões irreais. É isso. A humanidade e as pessoas estão vivendo isso. Conquistas fantásticas, maravilhosas, mas no relacionamento está muito pobre, está muito frágil. O amar ao próximo como a si mesmo não tá mais atual. Então, como diz lá na imagem, se você não se curar do que lhe feriu, você irá sangrar em cima de quem não lhe machucou. É um efeito dominó. Por trás de uma pessoa que fere, tem uma pessoa ferida. Então, se a gente não quiser entender que eu não posso ficar ferindo o outro, eu tenho que curar as minhas feridas. Porque quem não aprende a se amar, não sabe amar ninguém. Quem não aprende a se amar, não sabe amar o outro. Não sabe. Ah, mas eu sou mãe, eu sou pai, mas se você não entende o que é se amar, esse amor ele vai estar corrompido. Você vai transmitir esse amor um pouco deficiente para o filho e para os outros, para a família. Talvez por isso os relacionamentos estão tão doentes. E aí, quando a gente não se resolve, quando a gente não se cura, quando a gente não se trata, a gente quer amar com condições. A gente põe condições para amar o outro. E aí nós amamos quando nos sentimos bem. Ah, enquanto é conveniente para mim, eu estou. Se não é conveniente, estou fora. Amamos quando somos correspondidos. Nós amamos quando nos sentimos bem, quando somos correspondidos, quando não somos feridos, quando suprem nossas expectativas, quando fazem nossas vontades. Então, quando está tudo legal, eu amo. Mas a gente deixa de amar quando somos contrariados, rejeitados, ignorados e aí por diante. Então, sabe, a gente começa a lidar com o outro a partir das expectativas que a gente tem dele. Então, é mais ou menos assim. Tem um livro de o Carlos Catito, é um psicólogo terapeuta familiar, que ele tem um livro bem pequenininho, ele fala assim, como se livrar de um mau casamento. É muito legal, viu, casais? Leia, põe no áudio, vai ouvindo o trabalho para casa. E é interessante que um dos capítulos, ele fala assim, o segundo capítulo, se não me engano, elimine o seu cônjuge. Mata ele. Como se livrar de um mau casamento? Mate o seu cônjuge.
mate o seu cônjuge idealizado. Porque se você quiser se relacionar com essa pessoa que você criou na sua cabeça, não vai dar certo. Não vai dar certo. E em muitos relacionamentos, não só conjugais, mas de filhos, pais que idealizam seus filhos. Então, a gente usa um termo na psicologia de pais ou mães que sofrem o luto do filho idealizado, que morreu. Que ele sempre idealizou o filho, idealiza. Quando ele percebe que o filho não é aquilo que ele imaginava, ele entra num estado de luto, porque aquele filho que ele sempre idealizou foi se desfazendo, foi se fragmentando. Então, elimine as pessoas que você idealizou, a amizade que você idealiza, e comece a se relacionar com a pessoa real, com a pessoa que está diante de você, com suas fraquezas, com suas falhas, com suas fragilidades, que te irrita de vez em quando, que às vezes dá vontade de você socar ela, você fala assim, vai para a lua, vontade de mandar ela lá para a lua, botar dentro lá de Orion e falar assim, vai, não volta mais. Mas não tem como, a não ser que você tenha alguns bilhões, aí você pode mandar ela para a lua. Caso contrário, você tem que conviver com ela todos os dias, em casa, no trabalho, na escola, na igreja, né? Então, a gente começa a colocar condições para amar as pessoas. E, gente, amar é amar. Ou a gente ama, ou a gente não ama. E aí, a gente começa, então, a perceber que amar o próximo é confundido com a tentativa de preencher vazios internos através das pessoas. Sabe aquela pessoa que foi rejeitada na adolescência, na infância, e ela quer suprir esse vazio nos relacionamentos? Ninguém é obrigado a suprir seu vazio interno. Não coloque o peso sobre as pessoas de satisfazer suas expectativas, de fazer você se sentir querido ou querida, de fazer você se sentir valorizado. Vai para a terapia, meu filho. Vai para a oração. Vai resolver isso dentro de você. Ninguém merece essa carga. Eu já fiz isso muitas vezes. Ninguém merece essa carga. E aí a gente começa a querer preencher nossos buracos internos através de pessoas, esperando que as pessoas façam ou deixem de fazer coisas que a gente imagina, o que a gente espera. Ninguém é obrigado. E aí o outro faz alguma coisa que não gosta, e aí a pessoa fica muito chateada, fica muito brava, chora, não gosta de mim. E aí, como diz Freud, a gente precisa dar conta do desamor do outro. A gente precisa dar conta daquela pessoa que fala assim, olha, não vou com a sua cara, e está tudo bem. Olha, disse, não vou com a sua cara, mas vamos para a lua junto? A gente precisa amadurecer emocionalmente, espiritualmente, e saber que todo mundo não é obrigado a gostar de mim, e está tudo bem. Eu não sou obrigada a gostar de todo mundo, e está tudo bem. Fala assim, tá, e o amor ao próximo? Gostar é uma coisa. Amar é outra coisa totalmente diferente. Gostar é sentimento. Amor é atitude. Não é porque eu não vou com a cara da Letícia que eu vou destratá-la, humilhá-la, desrespeitá-la. A gente pode não ter afinidade, mas eu respeito. E eu já falei isso aqui algumas vezes, aquele filme Troia, onde tem as guerras ali do rei de Troia, e o filho do rei luta com Aquiles, e o filho do rei de Troia é morto. E Aquiles leva o corpo, então, desse príncipe para o seu acampamento, e o rei de Troia se disfarça do meio da noite e vai até o acampamento inimigo para requerer o corpo do filho, para dar a ele um sepultamento digno de um filho de um rei.
E o grande rei de Troia chega para o guerreiro Aquiles e diz: eu vim aqui te pedir o corpo do meu filho. Aí Aquiles vira para ele assim, fala: você sabe que eu poderia te matar aqui mesmo e fazer você de fantoche, de brinquedinho para os meus homens. Ele disse: sim, eu sei. Então por que você veio? Porque eu acredito que até entre inimigos pode haver respeito. Não é porque nós somos inimigos que nós vamos furar algumas práticas de respeito. E ele disse: então tá bom, então pode levar. Então não é porque eu não gosto que eu vou desrespeitar. Não é porque eu não tenho afinidade que eu vou destratar, que eu vou humilhar, que eu vou desprezar. Então a gente precisa entender o que é esse amor. E aí o problema raramente é o que o outro faz, é o que isso ativa dentro de mim, aquilo que a gente chama de gatilhos, né? Essa palavra, né, ficou aí na boca de todo mundo. Nossa, é um gatilho, ou seja, é alguma coisa que acontece, isso me leva a alguma situação que eu já vivi, uma situação muito desagradável, uma situação até traumática. Então, nem sempre o problema é que o outro faz, mas é o que o outro faz que desperta em mim. Aí não é problema do outro, aí é problema meu. Se o outro te irrita, não é problema do outro, é problema seu. Se vira, vai resolver isso. Porque a gente tem essa mania de falar assim: ai, fulano me irrita, porque fala alto, porque fala baixo, porque é assim, porque é assado. O problema é do outro, o problema é seu. Vai se resolver. Gente, você entende? Quando a gente olha todas essas conquistas da humanidade e a gente peca nas práticas diárias, do dia a dia, será que o mandamento, então, não está adequado? O mandamento, ele é perfeito, mas ele revela a nossa limitação. Porque amar o próximo como a si mesmo depende de como a pessoa se enxerga. Como é que a pessoa se enxerga? Porque tem gente que não se enxerga, né? Fala a verdade. Tem gente que não se enxerga. E aí? Faz o quê? E aí é pensando exatamente nesse contexto de amor, amar o outro como a si mesmo, que aí acho que a Trindade fez uma reunião lá e falou assim: pai, Jesus falou assim: pai, vai dar ruim, não vai dar certo. Eles vão estar cheios de mágoas, feridas, traumas. Isso não vai dar certo. Eles não vão saber o que é se amar, que dirá amar o próximo. Ele falou assim: então eu vou dar um novo mandamento para eles. Eu vou dar um mandamento. Então, pare de amar do seu jeito e ame como Jesus amou. E aí lá em João 13:34, Jesus com seus discípulos, pouco antes de ser crucificado, ele diz assim: um novo mandamento dou a vocês. Vamos ler juntos? Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Ah, galera, aí a coisa muda de figura. Se amar o próximo como eu me amo já é difícil. Amar alguém como Jesus até entala, né? Aí a coisa muda de figura. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. E aí, passa o próximo. A gente olha essa imagem, esse Jesus maravilhoso, Criador do universo, e como Ele nos amou. Ele deixou toda a sua glória, toda a sua majestade, deixou o seu trono, deixou sua coroa, todas as suas riquezas, todas as suas honras, e fala assim: então, eu dei o exemplo. Jesus conviveu com seus discípulos, corrigiu, serviu, se entregou, morreu.
Então, o padrão agora não é mais como eu me amo. É como Jesus amou. Então, se você está assim, falando, meu Deus, o que eu faço com esse ser? Eu tenho vontade de matar ele. Jesus fala assim, como foi que eu te amei? Você pensa também que eu não tinha vontade de matar você? Você pensa às vezes que Jesus fala assim, que vontade de matar, Senhor, mas eu amo tanto, que eu vou morrer, eu morro por ele. Então, Jesus não ama só porque ele sentiu vontade. Ai, como ele é legal, como Pedro é legal. Gente, quando a gente vai lendo a história de Jesus, os discípulos, tem hora que você fala assim, Pedro do céu, o que você está fazendo de novo? As cabeçadas de Pedro. Mas Jesus, como um bom mestre, vem lá na frente, lá no futuro, ele investe. Jesus, ele lava os pés dos discípulos, ele se humilha, ele lava os pés de Pedro, que iria negá-lo, ele lava os pés de Judas, que ia traí-lo. E aí Jesus diz, siga o meu exemplo. Como é que Jesus amou? A exigência de Jesus é grande, mas é o nosso norte, é o nosso padrão. Porque Jesus não foi uma pessoa frustrada, insegura, mal-humorada, mal resolvida, como muitas vezes nós somos e nós ficamos. O amor de Jesus, ele é incondicional, sacrificial, constante, ele não é egoísta, é um amor que restaura. E aí, ele nos dá esse padrão de amor. Porque quando a gente olha para Jesus, a gente vê realmente um amor que é perfeito, um amor que perdoa, um amor que cura, um amor que espera. E aí não é mais, a referência não é mais como eu me amo, porque eu posso não me amar. Você deve ter passado por essa experiência, e as mulheres mais do que os homens, de se olhar no espelho e não gostar do que vê. E eu não estou falando de corpo físico, eu estou falando de pessoa. Talvez você já ouviu alguém dizer assim, eu não gosto muito de mim. Eu não sou tão bom assim. Eu não... A pessoa está sempre se colocando lá embaixo. Então, como é que ela vai amar? Então, o amor dela não é referência. Mas isso também não é desculpa. É o amor de Jesus que é a nossa referência. O padrão agora subiu, mas é totalmente possível. Por que que ele é possível? Porque nós podemos experimentar esse amor de Jesus. E quando a gente experimenta esse amor de Jesus, aí a gente entende o que é amar. Porque a gente vai saber o que é ser amado. O que é ser amado de fato. Então, amar, como Jesus amou, João entendeu muito bem isso, quando ele diz lá em 1 João 3,16, podemos ler juntos? Nisto, então, muda, não é algo que eu espero de lá para cá. Eu preciso ser validada pelo outro para me sentir amada. Eu preciso que o outro me elogie para me sentir querida. Eu preciso que o outro faça alguma coisa para eu me sentir alguma coisa. Eu faço. Eu dou, porque ele me encheu desse amor. Ele é a minha referência, ele é o meu padrão. Aí eu trouxe uma foto aí, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Mas como Jesus amou, mais ou menos resumindo aqui, amar não é sentimento, é decisão. Vamos ler juntos? Vocês estão conseguindo enxergar? Sim? Só a parte, o que está em maiúsculo, tá? Primeiro, vamos lá, 1, 2, 3. Amar não é sentimento, é decisão. Amar é servir, não é se impor. Amar é perdoar antes do outro merecer. Amar, falar a verdade com graça. Amar permanece quando é mais fácil sair. Amar não busca vantagem própria. Amar inclui quem não merece. Amar é sacrificial.
Jesus me amou, mesmo quando eu estava cheia de pecado. Jesus me amou, mesmo quando eu não coloquei Ele como prioridade na minha vida. E aí, se você quiser, você pode completar essa frase. Ele me amou mesmo quando... Se alguém quiser falar, pode falar. Ele me amou mesmo quando eu não coloquei Ele como prioridade. Ele me amou mesmo quando? Alguém? Não amei. Ele me amou mesmo quando? Eu era um sem vergonha. Eu era um sem vergonha. Gostei. Bem verdadeiro. Ele me amou mesmo quando? Quando eu caí. Ele me amou mesmo quando? Eu o neguei. Ele me amou mesmo quando? Eu duvidei dele. Ele me amou mesmo quando? Eu não consegui me amar. Ele me amou mesmo quando? E por aí vai. Você sabe. Você sabe que você experimentou desse amor. E sabe qual é o resultado de quando nós entendemos esse amor de Jesus por nós? O resultado está em João 13:35, continuando, que diz assim, quando ele diz, né, um novo mandamento dou a vocês, amem como eu. Aí o resultado? É lindo isso, não é? E aí, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Jesus está falando aqui do contexto em que os religiosos, os judeus, eles eram reconhecidos pela maneira como eles se vestiam, pela maneira como eles se cumprimentavam, como eles andavam, por alguns rituais. E Jesus falou assim, não é nada disso. Não é nada disso que vai fazer o mundo reconhecer. Mas é a maneira como vocês tratam uns aos outros. Então, a nossa convivência amorosa, respeitosa, será a maior força evangelística. É isso que Jesus está falando. É por isso que cada vez mais as pessoas não creem em Deus, porque os que se dizem, né, evangélicos e crentes estão se odiando nas redes sociais, roubando, usurpando, e tanta coisa. E fala assim, não, vai ser crente igual a isso aí? Não vou ser. E Jesus está dizendo, olha, se vocês se amarem, se respeitarem, o mundo vai me conhecer de verdade. Quando vocês fizerem isso, amar uns aos outros como eu amei vocês. Então, gente, concluindo, o segredo talvez não é se esforçar mais. Ai, me esforçar para amar, mas é se conectar mais com Jesus. É se sentir amado por Ele. Quando você entende que é amado por Cristo, sua identidade, seu ser é curada, suas inseguranças perdem a força, sua necessidade de validação externa, ela diminui. E então você para de amar para receber e começa a amar porque é amado. Muda totalmente a coisa de figura. Você não ama com a intenção de receber algo em troca. Você ama porque você já recebeu esse amor do céu. Você já recebeu esse amor de Jesus. Então não é sobre o quanto você se ama. É sobre o quanto você entende o quanto Ele te ama. O quanto você entende que Ele ama você. Quanto mais você entende isso,
Quanto mais eu entendo isso, mais somos capazes de amar como Ele. Então o mundo diz, ame a si mesmo para amar alguém. Mas Jesus disse, receba o meu amor e então você aprenderá a amar de verdade. Amém? Amém. Esse Deus que criou o universo, esse Deus que nós conseguimos ver nos últimos dias, um pouquinho da beleza, da magnitude desse universo, me amou, te amou. E o meu convite para você nessa noite é que você possa experimentar mais o amor de Deus. Tem muitas pessoas, muitos cristãos, convido já a equipe aqui, quem sabe podemos cantar aquela música que a Lari puxou. Tu és santo. Tem muita gente crente de muitos anos, e eu já ouvi isso algumas vezes, que não consegue se sentir amado. Uma vez eu ouvi de uma pessoa cristã, serva de Deus, envolvida na igreja, líder de ministério, e numa reunião de quinta-feira aqui, nós orando, a gente orando pelos outros, e ao final da oração, ele chorou muito e disse assim, pela primeira vez, eu consegui chamar Deus de Pai, porque eu nunca consegui chamar Ele de Pai, porque a referência que ele tinha de pai, era o pai biológico, que o abandonou, que o machucava, que o feria. E o meu convite de oração para mim, para você, quem sabe você não consegue, ou ainda não conseguiu se sentir amado por Deus, eu quero convidar você a fazer esta oração. Fala, Senhor, me ensina a sentir esse amor, me envolva com esse teu amor, me envolva, Deus, com esse teu amor, que esse teu amor cure as minhas feridas, que esse teu amor cure os meus traumas. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos,